Sabe aquela música francesa que gruda na cabeça e está cheia de palavras e frases que você pode utilizar no seu dia a dia? Pois é, na aula de hoje nós vamos ver essa belíssima canção Tous les garçons et les filles. Além de ser um clássico francês, é uma mina de ouro para você que quer aprender francês de uma maneira leve e divertida. Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, clica nesse botãozinho de gostei, porque isso é muito importante. Quando você clica no gostei, quando você deixa o seu comentário, logo o YouTube ele vai pensar dessa maneira. Ah, essa pessoa clicou aqui no gostei e deixou um comentário, então, com certeza, as aulas do professor McCoy são bem legais, são interessantes, eu vou compartilhar com outras pessoas que também querem aprender francês. Ele pensa dessa maneira. Então, se você fizer isso, você já vai estar ajudando muito o meu trabalho. Então, agora eu vou te explicar como vai funcionar a nossa aula de hoje. Um pouco diferente das outras aulas de francês com música. Isso porque essa canção ela é bem extensa e eu preferi dividi-la em 3 partes. No primeiro momento, eu vou cantar a primeira parte da canção. Nós vamos ter também a legenda aí, se caso você quiser acompanhar. No segundo momento, a gente vai fazer 2 coisas. Eu vou te explicar a tradução, o que significa cada palavra, cada frase, e também nós vamos pronunciar bem devagar para que você já saiba como pronunciar corretamente cada frase, cada palavra. E no último momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar a canção, na verdade, nós vamos cantar essa primeira parte da canção bem devagar. Então, não se preocupe se você não conseguiu cantar a primeira parte, que foi na velocidade normal, porque no terceiro momento nós vamos cantar bem devagar e eu tenho certeza que se você seguir passo a passo, você vai conseguir cantar junto comigo. E esses 3 momentos serão repetidos em cada parte da canção. Então, vou fazer esses 3 momentos na primeira parte, na segunda e também na terceira parte da canção. Então, eu espero que você goste. Fique comigo até o final dessa aula. C'est parti! Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sont perdus lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure, je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge. Vamos lá, devagar. Tous les garçons, o que significa isso? Tous les garçons, todos os garotos, todos os meninos. A gente pode traduzir garotos ou meninos, tudo bem? Et les filles de mon âge. E as meninas e as garotas da minha idade. Então, aqui, ó, mon âge significa minha idade. Mon âge, mon âge. Quero que pronuncie juntamente comigo, vamos lá. Tous les garçons et les filles de mon âge. Só que a gente tem um porém aqui. A gente tem uma pequena ligação, ó, entre esse S e esse carinha aqui. Tous les garçons et les filles de mon âge. Olha aqui, ó, a transcrição fonética para te ajudar a ler como em português. Tous les garçons et les filles de mon âge. Aqui, se a gente for falar bem devagar, filha, ó, vai ter um A no final. Les filles, les filles. Quando a gente está falando rápido ou até mesmo cantando aí, a gente não vai ouvir esse ia. Tous les garçons et les filles de mon âge. Tous les garçons et les filles de mon âge. Mais devagar. Tous les garçons et les filles de mon âge. Só você? Très bien. Se promène dans la rue 2 par 2. O que significa se promener? Passear, muito bem. Só que aqui está no plural, se promène. Passeiam na rua, se promène dans la rue.
E deux par deux, literalmente significa de dois em dois. O sentido realmente dessa frase é que os casais estavam ali, as duplas, os pares, estavam caminhando, passeando na rua. Agora eu vou falar mais uma vez, devagar, e logo em seguida é você. Se promène dans la rue deux par deux. Lembrando sempre que nós temos a transcrição fonética e toda vez que você vir o trema em cima de uma vogal, você deve fazer o biquinho. Nesse caso aqui é o se. Se promène dans la rue. Olha aqui, ó, rue, rue. Só falar o i e fazer o biquinho. U. Falando com R, rue, rue. Um pouco complicado, mas treinando tenho certeza que você vai conseguir. E aqui nós temos uma repetição da primeira frase da canção, que é o quê? Tous les garçons et les filles de mon âge. Repete. Savent bien ce que c'est qu'être heureux. O que significa isso? Sabem bem o que é ser feliz. Se fosse para você falar assim, ó, eles sabem bem. Ils savent bien. Vou colocar aqui, ó. Ils savent bien. Se fosse elas sabem bem, ou elas sabem, elles savent. Elas sabem, elles savent. Elles savent. Faça atenção aqui a essa palavrinha, ó. Heureux. Tem dois biquinhos. Se você olhar para a transcrição fonética, você vai perceber. Heureux. Heureux. Falando devagar a frase completa. Savent bien ce que c'est qu'être heureux. Faça atenção porque aqui nós temos dois biquinhos. Ce que c'est qu'être heureux. Fale sozinho, sozinha a frase completa. Vai lá. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main. Et les yeux dans les yeux significa e os olhos nos olhos. Et la main dans la main e a mão na mão. Só que eu preferi colocar o quê? E as mãos nas mãos. Eu preferi colocar no plural. Apesar de que não está no plural aqui, tá? Se fosse realmente plural, seria éléments. Desse jeito. Éléments. Dans les mains. Tudo bem? Mas eu vou deixar aqui dessa maneira. Só quero que você entenda que eu coloquei a tradução um pouquinho diferente. Que está no plural e em francês está no singular. Faça atenção à pronúncia dos olhos. Les yeux. Les yeux. Você vai sair, ó, fazendo o biquinho. Olha aqui a transcrição. Les yeux. Só no final que você vai fazer o biquinho. Les yeux. Les yeux. Et les yeux dans les yeux. Repete para mim. Et la main dans la main. Cantando fica assim, ó. Et les yeux dans les yeux. Repete. Olha aí, você conseguiu cantar. Et la main dans la main. Muito bem. Ils s'en vont, amoureux, sans peur du lendemain. Então, ils s'en vont significa o quê? Eles vão embora. Se fosse eu vou embora, eu vou me embora, je m'en vais, je m'en vais. E amoureux, que é essa palavrinha aqui, ó, amoureux significa apaixonados, está no plural. Então, eles vão embora apaixonados, sem medo, sans peur, sans peur, du lendemain, do amanhã. Então, aqui, apesar de que amanhã, em francês, nós falamos demain, mas a gente está se referindo ao dia seguinte. Então, no outro dia, que é o lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, sim. Mais moi, mais eu, je vais seul,
eu vou sozinha. Como é uma cantora que canta a versão original, então eu vou sozinha. Se fosse um homem, era só tirar esse aqui, ó. Je vais seul. A pronúncia é igual. Je vais seul, mas eu vou deixar aqui sozinha. Je vais seul. Par les rues, então pelas ruas. Je vais seul par les rues. Vou sozinha pelas ruas. L'âme en peine. Então, aqui com a alma triste, com uma alma sofrendo, com a alma melancólica. Então, aqui nós temos, na verdade, uma pequena expressão, né? Posso dizer dessa maneira, porque se a gente traduzir literalmente, seria a alma em pena. E isso não tem nenhum sentido. Então, algumas vezes, quando você vê isso aqui, en peine, lembre-se que reflete algo triste, algo melancólico. Oui, même moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Essa frase aqui ela é idêntica à que acabamos de ver. Sim, mas eu vou sozinha. Oui, mais moi, je vais seul. Agora, essa daqui é diferente. Car personne ne m'aime. Car personne ne m'aime. Que significa? Pois ninguém me ama. Pois ninguém me ama, car personne ne m'aime. Aqui, na transcrição fonética, não tem como eu colocar exatamente a pronúncia idêntica, né? Seul, que não existe. Seul, seul. Então, eu coloquei o sol, tá? Mas só que não tá legal. Só para você se auxiliar. Repete comigo, vamos lá. Oui, mais moi, je vais seul. Car personne ne m'aime. Uma dica para você é que algumas palavras que têm essa terminação em E, por exemplo, aqui, ó, personne, tem o som de A. Quando está cantando, pode ter o som de A, pode ter o som de E, personne, ó, personne. Eu falei o E, personne. Agora, falando, tem o som de A, personne, personne, personne. Já nessa daqui, ela pode ter um sonzinho de A, tá bom? Car personne ne m'aime. M'aime, ó, M. Eu posso falar ne m'aime, tá certo? Posso falar ne m'aime se eu estiver cantando e puxar o E. Porque lembra, como é que a gente pronuncia essa vogal aqui em francês? É E. Por isso que muitas das vezes, quando o cantor ele está ali cantando, ele fala m'aime, E. Ele puxa, tá bom? Mas isso não é comum no dia a dia quando você está conversando. Só quero que você entenda isso. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils. Meus dias, mes jours comme mes nuits, meus dias como minhas noites, ou meus dias assim como minhas noites, são iguais em todos os aspectos. Eu coloquei essa tradução, mas se eu quisesse, eu poderia retirar esses aspectos e deixar assim. São todos iguais. São todos parecidos, porque essa palavra pareil é esse sentido de parecer, se assemelhar. Sans joie et plein d'ennui, sem alegrias, você percebe que está no plural, e aqui também, sans joie, sem alegrias, et plein d'ennui, e cheios de tédio. Fica estranho se eu colocar cheios de tédios, só que em francês está no plural. Por isso que, por muitas vezes, a gente tem que colocar uma tradução um pouco mais adequada. Lembra daquela frase lá no início que eu falei et la main dans la main? Está no singular, só que eu preferi colocar as mãos nas mãos, no plural. E aqui que é o contrário, a frase francesa que está no plural e eu preferi colocar aqui no singular. Vale frisar ainda que essa palavra ennui, apesar de ter esse significado de tédio, nessa frase pode ter o sentido aí de algo monótono, uma vida sem graça. Então, repete comigo aí. Sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure « Je t'aime » à mon oreille. Então, personne ne murmure, ninguém murmura, eu te amo no meu ouvido. Je t'aime à mon oreille. Aqui, ó, faça atenção porque tem dois biquinhos. Murmure, murmure. Personne ne murmure. Je t'aime, com certeza você já conhece, je t'aime. À mon oreille, aqui nós temos uma pequena ligação, mon oreille, mon oreille. Agora eu vou falar
Sozinho uma vez e depois é você, tudo bem? Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Très bien. Então, agora que nós acabamos de aprender o significado e também de pronunciar corretamente aí essa primeira parte, nós vamos cantá-la bem devagar. E eu quero que você cante comigo. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans perdre du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils. Sans joie et plein d'ennui, personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans perdre du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils. Sans joie et plein d'ennui, aucun temps pour moi brillera le soleil. Tenho certeza que você percebeu que muitas das frases que nós estudamos no primeiro momento apareceram aqui nessa segunda parte. Mas não tem nenhum problema. A gente vai ver de uma maneira um pouco mais rápida, mas vamos focar naquelas que estamos vendo pela primeira vez. Então, tous les garçons et les filles de mon âge, nós já vimos. On a déjà vu, nós já vimos. Vamos passar para a segunda frase. Font ensemble des projets d'avenir. Essa palavra avenir significa futuro. Em francês, a gente tem duas maneiras de falar futuro, que é l'avenir e le futur. E nesse caso aqui, foi utilizado o l'avenir, só que não foi colocado exatamente o lá. Quando eu falo l'avenir, eu estou querendo dizer que é o futuro. Vamos deixar d'avenir. Então, fazem juntos projetos para o futuro. Se eu colocasse aqui do futuro, ficaria um pouco estranho, né? Fazem juntos projetos do futuro. Então, fazem juntos projetos para o futuro. Com a transcrição fonética, ó, font ensemble des projets d'avenir. Repete para mim essa frase aí. Font ensemble des projets d'avenir. Faltou o D aqui, né, na transcrição fonética, não tem problema. Essa aqui é a mesma que a gente já viu. Tous les garçons et les filles de mon âge, eu vou pular, savent très bien ce qu'aimer veut dire. Então, essa é nova. Savent très bien. O que significa savent? Sabem. Então, para falar eles sabem, ils savent. Para falar elas sabem, elles savent. Elles savent. Savent très bien, então très bien, muito bem. Sempre gosto de falar isso aqui, né?
très bien ce qu'aimer ou que amar, ce qu'aimer veut dire. Então, veut significa quer e dire significa dizer. Se eu quisesse falar, por exemplo, ele quer dizer, aí você colocaria il veut dire, il veut dire, il veut dire. Se fosse eu quero dizer, je veux dire, só que aí mudaria aqui, tá? Seria assim, je veux dire. A pronúncia é igual, mas a consoante no final muda. Je veux dire, eu quero dizer. Vou deixar aqui, ó, do jeito que estava. Savent très bien ce qu'aimer veut dire. Repete para mim. Très bien. E os olhos nos olhos e as mãos nas mãos, nós já vimos. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main. Essa daqui nós também já vimos, vou passar ela rapidamente. Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Nessa segunda parte, nós temos diversas frases que nós já vimos, que nós já pronunciamos, nós já entendemos. Vou colocar a última frase que ainda não vimos, ou seja, que não se repete dessa segunda parte, que é Au quand donc pour moi brillera le soleil. Se a gente for traduzir palavra por palavra, fica assim, ó. Quand é o quê? Quando. O donc, que é portanto, então, quando você quer dar uma explicação. Pour moi, para mim, brillera, brilhará, le soleil, o sol. Então, quando então, para mim, brilhará o sol? Eu preferi colocar uma outra tradução. Ó. Ou quando então o sol brilhará para mim? Qual que você prefere? A primeira, a segunda? Escreve aí nos comentários. Eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Mas é importante você entender que o quand é quando, o donc significa então, portanto, pour moi é o para mim, e brillera, que está no futuro, do verbo briller, brilhará, le soleil, o sol. Então, le soleil, o sol. Agora, repete para mim essa frase aí. Au quand donc pour moi brillera le soleil. E agora que nós acabamos de estudar essa segunda parte, que nem foi tão longa assim, porque muitas coisas se repetiram, a gente vai cantar bem devagar e eu quero muito que você cante comigo. Vou confiar que você vai abrir essa boquinha aí e não se preocupe. Eu estou com vergonha porque estou aqui na sala da minha casa. Vá para o seu quarto e comece a cantar, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá, allons-y. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Au quand donc pour moi brillera le soleil. Comme les garçons et les filles de mon âge connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui
essa foi a nossa terceira parte cantada. Vamos estudar um pouquinho. Algumas coisas parecem se repetir, mas não, tá? Aqui, ó, nós temos algo bem parecido que é Comme les garçons et les filles de mon âge. Será que a gente já cantou essa? A gente cantou o quê? Tous les garçons et les filles de mon âge. E aqui está diferente, está Comme les garçons et les filles de mon âge. Então, como os garotos e as meninas da minha idade, ou assim como os garotos e as meninas da minha idade, será que em breve eu conhecerei o que é o amor? Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Devagar, não te preocupa. Connaîtrai-je. Connaîtrai-je. Na verdade, essa é uma estrutura assim um pouco incomum. Eu digo incomum porque é muito formal, tá bom? A gente não vai utilizar isso no dia a dia. Connaîtrai-je, isso não existe no dia a dia, tá? A não ser que você esteja escrevendo ali uma redação. Connaîtrai-je bientôt. O que é bientôt? Em breve. Ce qu'est l'amour. O que é o amor? A gente percebe que em francês não tem isso aqui, ó. Será que? Muitos professores, muitas pessoas entendem que é o est que, tá? Lembra do est que, onde por muitas vezes eu falar o est que, quando você ouvir, não tem assim uma tradução específica. Mas se por acaso você quiser colocar o será, não tem nenhum problema também. Então aqui eu poderia simplesmente colocar isso aqui, ó. Eu conhecerei em breve o que é o amor. Tá certo, tá errado? Tá certo também. Só que aqui eu preferi colocar, será que em breve eu conhecerei o que é o amor? Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Devagar, ne t'inquiète, não te preocupa. Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Agora falando completa. Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Como é que ficaria cantando essa frase? Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Eu tenho certeza que você conseguiu. E mais uma vez essa frase que nós acabamos de ver, Comme les garçons et les filles de mon âge, vou passá-la. Eu me pergunto, essa é nova, eu me pergunto quando chegará o dia. Je me demande, eu me pergunto, je me demande, quand viendra le jour? Quand viendra le jour? Repete comigo. Je me demande, quand viendra le jour? Muito bem. E essa frase aqui ela é bem parecida com aquela que a gente já viu. Tem algumas pequenas mudanças, é claro. Ou les yeux dans ses yeux. Et la main dans sa main. Então, nós temos diferente aqui nessa frase essa palavra, que é o se e o sa. O significa onde ou em que. E se significa seus ou suas, só que aqui ele vai ter o sentido de seus, porque olhos é masculino, e sa, que significa sua. Nesse caso aqui, lembra, eu coloquei no plural, a tradução no plural, mas se você quiser, você pode colocar aqui, ó, e a mão em sua mão. Tudo bem? É você que escolhe. Ou les yeux dans ses yeux et la main dans sa main. J'aurai le cœur heureux. Eu terei o coração feliz. J'aurai, futuro, eu terei o coração, le cœur, heureux, feliz, sans peur du lendemain. Essa frase aqui ela é idêntica às que a gente já viu, só tem uma pequena mudança nessa primeira aqui. Quero que você repita comigo, vamos lá. J'aurai le cœur heureux. Sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine. Então, o dia em que eu não terei mais. Le jour, o dia, em que eu não terei mais. Où je n'aurai plus du tout l'âme en peine.
A gente já viu essa palavra aqui, né? En peine, onde está relacionado à tristeza, à melancolia. Então, eu preferi colocar essa tradução, o dia em que eu não terei mais nenhuma tristeza na alma. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine. Répète. E para finalizar, nós temos aqui a nossa última frase, que é le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Então, mais uma vez, utilizamos aqui o futuro. Ó. J'aurai, eu terei alguém que me ama. Então, o dia em que eu também terei alguém que me ama. Le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un que m'aime. Lembrando que esse u ele tem dois significados, que é o onde ou em que. E estou falando isso porque você pode olhar para a tradução e se perguntar, mas por que não está o onde? O dia onde eu também terei alguém que me ama? Bem, aí é você que escolhe. Repete para mim isso aí. Le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Cantando essa última frase aí, fica assim, ó. Le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Muito bem. Agora nós vamos cantá-la bem devagar. E não se preocupe se você não conseguir. Se ficar com alguma dificuldade, volta um pouco, estuda a pronúncia, estuda o que significa, e aí depois você retorna para esse momento onde a gente vai cantar bem devagar. Comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain, le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais uma aula e eu estou muito feliz porque você permaneceu comigo até o fim. Eu sei que muitas das vezes não é fácil, mas se você está aqui comigo estudando todos os dias, é porque você já é mais do que um vencedor, você já é mais que uma vencedora. Muito obrigado, continue nos acompanhando, deixa o teu like, deixa o teu comentário e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem aprender francês. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.